nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Meu Deus, tenho 40 minutos para pregar, que beleza! Esse culto tem sido muito apertado. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a fala de a cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus morava. A casa de Jesus, durante seu ministério, em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Ele morava lá. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra nas nossas vidas, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Domingo passado, querido, nós estávamos aqui falando daquele Gerazeno que tinha uma legião de demônios. Foi a nossa mensagem do domingo passado. Um rapaz que vivia uma situação totalmente fora do controle, como nós também, queridos. Às vezes nós vivemos situações que estão totalmente fora do nosso controle. Exatamente como a gente falou agora mesmo aí, né? Verdadeiros incêndios que aparecem de uma hora para outra que a gente tem que apagar. E aí, lembrando dessa mensagem do domingo passado, Jesus primeiro, ele cuidou daquela situação. Ele deu um destino àqueles demônios, resolveu aquela situação e depois ele deu uma nova oportunidade para aquele homem. Ele abriu uma porta de possibilidade para a vida daquele homem. Tanto que o homem quis acompanhar Jesus. Quando Jesus entrou no barco, ele quis entrar, e Jesus: não, volta para casa, igualzinho aqui, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por você. Ou seja, nós vemos duas coisas. Primeiro, Jesus deu um livramento para aquele homem, para aquela cidade também, porque aquela cidade tinha um homem perturbado que vivia no cemitério, atormentando a todos e a si próprio. Então Deus deu um livramento para o homem, deu um livramento para a cidade, porque quando Deus dá um livramento para uma pessoa, Ele dá um livramento para uma família, minha gente. Amém, queridos? Ele deu um livramento para aquele homem e botou um desafio para ele. Colocou uma responsabilidade nas costas dele: volta para a tua casa e mostras aos teus o que Deus fez por você. Queridos, na vida não tem almoço grátis.
E no Evangelho tem hora que também não. Amém? De graça recebestes, de graça dai. Vocês estão aí, minha gente? Aquilo que você recebe de graça de Deus é para você compartilhar, é para você dar para os outros. Nós falamos até aqui no domingo passado, a quem muito foi dado, muito será pedido. Amém? Então presta atenção, eu ainda estou lá na mensagem do Gerazeno. A responsabilidade de ir para casa era do homem. A responsabilidade de testemunhar o que Deus fez na vida dele era do homem, que ganhou esse livramento da parte de Deus. Amém? Amém. Ele tinha uma liberdade de escolha. Eu posso fazer, se eu quiser, eu posso não fazer. Uma escolha te leva para mais, e uma escolha te leva para menos. Amém? Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava na sua casa. Jesus estava no auge da sua popularidade. Por onde ele andava, multidões seguiam ele. E aí trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. É engraçado, né, queridos, que Deus também dava a Jesus oportunidades para ele exercer aquilo que ele tinha que exercer. Amém? Jesus não se assustava com o que o Pai deixava acontecer. Quando ele viu lá aquele homem que tinha uma legião de demônios, Jesus não se assustou. Jesus, ele não se assustava com as oportunidades que o Pai deixava acontecer na vida dele, porque sabia por trás daquelas oportunidades tinham milagres, tinham maravilhas, tinham prodígios. Amém? Que isso também sirva para você. Amém? Calcula-se, querido. Eu gosto da Bíblia, eu quando vou pregar uma mensagem, eu não leio apenas a palavra. Eu vou buscar os comentaristas, vou buscar o que é que se falou por ali, eu vou buscar o que é que eu já falei daquilo ali. E calcula-se, querido, que esse homem que chegou carregado era um jovem, porque Jesus chamou ele de filho. E não se chamava um homem adulto de filho. Quando se falava com uma pessoa como filho, está se dirigindo a alguma pessoa jovem. O apóstolo João, na sua carta, ele fala: eu falo a vocês, pais, eu falo a vocês, filhos, eu falo a vocês filhinhos, eu falo a vocês. Ele se dirige. Então calcula-se que esse jovem aqui, ele esse rapaz era um jovem. E é interessante, querido, porque esse é um texto que eu já estudei, já li, preguei tantas vezes, e eu, lendo um comentarista, ele me atentou para uma coisa que eu nunca tinha percebido, que aí eu digo, caramba, isso tem todo sentido. Nenhuma passagem do Evangelho que fala desse episódio, querido, diz que esse homem era paralítico. Paralítico, vamos dizer assim, que ele não podia andar, que ele tinha nascido paralítico, que ele levou um tombo e ficou paralítico. Nenhuma passagem fala que ele nasceu paralítico, que ele tinha uma doença física. Isso me chamou a atenção, né? Eu digo, que interessante. Porque algo tinha acontecido com esse homem. Você sabe que a Bíblia generalizava. Tem muita coisa na Bíblia que diz que era lepra, querido, que não era lepra. Eram outras coisas. Mas aqui no caso, querido, algo tinha acontecido que tinha paralisado esse rapaz. Trazendo para os tempos atuais, hoje nós temos a psicossomática. O que é a psicossomática? Aquela parte da medicina que estuda a influência da psique no corpo, no soma. Você já ouviu alguém falar, você está somatizando? Já ouviu alguém falar isso?
Você está somatizando. Então, queridos, eu aqui com a minha cabeça de médico, fiquei imaginando e fiquei procurando, porque não tem nenhuma passagem que diz que ele era paralítico de nascença, nada. E aí eu entendo, querido, que esse rapaz aqui, provavelmente, ele fez o que a gente chama, desculpe, mas vocês têm um pastor que é médico, e médico dá aula de medicina às vezes para vocês. Amém? Vocês aprendem. Vocês são privilegiados, porque às vezes vocês saem falando umas coisas que não é todo mundo que pode falar. Mas aquilo que a gente aprende, a gente quer passar para os outros, né? Provavelmente, queridos, esse rapaz fez um transtorno conversivo, fez uma conversão. O que é uma conversão? A pessoa tem um choque emocional, um abalo emocional, um estresse emocional, e aquilo ali vai para o corpo. Aquilo ali vai para uma parte do corpo. Às vezes é aquela pessoa que de repente, não consigo andar. Não consigo botar o pé no chão. É aquela pessoa que de repente tem uma hemiparalisia facial, já viu isso? De repente o rosto de um lado fica diferente do outro. É aquela criança que depois de um choque, ela para de falar. Desde o dia que a mãe morreu, ela nunca mais falou. Você já viu isso, minha gente? Eu já vi muitas vezes. Amém, queridos? É aquela pessoa que, ela de alguma forma, ela somatiza, vem para o corpo algo que é da psique, que é da alma, que é das emoções. Você sabe, meu irmão, quando você se aborrece, aonde é que dói em você? Aqui ninguém se aborrece, né? Você se aborrece e tem uma crise hipertensiva. Você se aborrece e tem uma gastrite. Você se aborrece e tem uma cólica. Dor de barriga, diarreia. Você se aborrece e corre para botar para fora o que foi difícil de engolir. O ser humano é assim, queridos. Então isso aqui é uma possibilidade que eu estou trazendo, graças a um comentarista que eu li. Eu falei, isso faz sentido. Esse rapaz provavelmente passou por um choque, e esse choque foi para o corpo dele, parou ele, paralisou ele, imobilizou ele, ele ficou travado. Tem gente aqui, querido, que foi se abaixar e a coluna travou. Não foi à toa. Você sabe que a coluna é o controle de tudo. Quando você não está bem, a coluna dá logo sinais. Uma vez eu fui ao médico numa crise assim, e o médico disse, olha, Roberto, você tem uma porção de bico de papagaio. Presta atenção, que de vez em quando eles vão cantar. Graças a Deus que eles não têm cantado. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Mas olha aqui, eu estou aqui trazendo uma possibilidade nova para a gente exercer a nossa fé. Provavelmente algo tinha acontecido com esse rapaz que botou ele de cama, que travou ele, que paralisou ele, que imobilizou ele. Presta atenção que Jesus falou de quê, hein, queridos, quando falou com ele? Pecados. Pecados. A gente não sabe que pecados são esses. A gente não sabe que culpa esse rapaz carregava. A gente não sabe o que ele cometeu, que crime ele cometeu, que conflito ele se meteu, mas alguma coisa, e está aí hoje uma coisa que a medicina já prova, é que a culpa é um sentimento incapacitante. A culpa é um sentimento que interdita a vida de uma pessoa. Uma pessoa culpada, a vida dela fica interditada, ela não consegue avançar, ela trava, ela não vai para frente. Presta atenção, querido, trazendo isso para os dias atuais, talvez você conheça um rapaz ou conheça uma moça
que a vida está travada. Não está em cima de cama, não. Mas a vida não vai para frente. Não trabalha, não estuda, depende completamente de pai e mãe, vive dentro de casa. Talvez você conheça uma situação assim. O que aconteceu nesse rapaz, na vida desse rapaz, para estar dentro de casa, com essa idade? Não casa, porque não para com mulher nenhuma, vai trabalhar e não para em trabalho nenhum. Misericórdia. Começa e não termina nada que começa. Está entendendo, querido? Eu estou trazendo essa passagem bíblica para o dia atual. A gente convive com isso, queridos. Com pessoas que hoje estão paralisadas, travadas, não vão nem para frente nem para trás, vivendo às custas da aposentadoria do pai e da mãe. Às vezes até usuário de droga, de bebida. E aí, querido, quando isso acontece, às vezes até a família adoece junto. E às vezes a família desiste dessa pessoa, porque não sabe o que fazer. Desiste. Porque não sabe mais o que fazer, né? Deixa ela de lado. No caso aqui, não fala de família, mas fala de 4 amigos. Às vezes, queridos, tem pessoas de fora que ajudam mais do que os de dentro. Amém, queridos? Às vezes, pessoas de fora da tua família colaboram, te ajudam, contribuem com você de alguma forma, mais do que as pessoas da sua própria família. Eu queria chamar a tua atenção, porque nós estamos aqui para aprender com Jesus, nós somos discípulos de Jesus, e Ele espera que tudo que Ele fez, que nós também façamos, com a ajuda do Espírito Santo e com fé no nosso coração. E o que a gente vê aqui, querido? Que pequenos gestos, pequenas ações de amor, de ajuda, de colaboração, de interesse, de humanidade, de apoio, de acolhimento, de afetividade, muitas vezes é o princípio para a preparação do que vem depois. É o princípio para uma mudança que vai acontecer ali. É um princípio, às vezes, até de um milagre que vai acontecer. Amém, queridos? Como é bom quando você recebe uma ajuda de alguém. E essa ajuda que vem, ela às vezes te prepara para algo que Deus quer fazer na nossa vida. Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que esses amigos prepararam o terreno para o que viria depois acontecer desse jovem. A família talvez tenha botado ele para fora, porque isso acontece, minha gente. A família bota para fora. A família fecha a porta. Toma o teu rumo. Aqui não entra mais. Graças a Deus tem pessoas que acolhem, que ajudam, que recebem, que colaboram. Amém, querido? Eu estou falando isso, querido, porque Jesus fez isso várias vezes. Ele nos ensinou a fazer isso várias vezes. Ele, quando chegou na casa da sogra de Pedro, que estava com febre, Jesus só pegou na mão da velha. A velha estava carente de contato humano. Sabe que a velha, a gente nem enxerga ela, né? Ou o velho. Eu hoje estou nesse lugar, ou seja, eu digo assim para Maria José, tem horas que eu penso que eu sou invisível. Você já percebeu isso? Que às vezes parece que as pessoas nem te veem. Amém, queridos? Parece que as pessoas nem te percebem. Você cai na rua, nem estão aí para você. Mas preste atenção, querido.
Jesus fez isso várias vezes. Ele segurou na mão da sogra de Pedro. No paralítico de Betesda, ele foi conversar. Você quer ser curado? Né? Com aquele pai que trouxe o filho que tinha convulsão, ele perguntou: desde quando que teu filho sofre assim? Jesus, ele era humano. Filho de Deus, minha gente, é humano. Tem gente que só se preocupa em ser sobrenatural, espiritual, brilhando no escuro, cheio de dons e profecias, mas falta humanidade. Jesus espera que nós, antes de qualquer coisa, querido, sejamos humanos como ele era humano. Jesus acolhia as pessoas, ele tratava elas com humanidade. Ele disse que não vai ficar sem galardão aquele que der um copo d'água para um profeta. O que é dar um copo d'água? Alguém já bateu na tua porta e pediu um copo d'água? É um ato de humanidade. Alguém já pediu uma roupa para você? Um dinheiro para comprar comida? E muitas vezes, querido, essa humanidade que Jesus fazia e que os 4 amigos fizeram aqui e que nós fazemos, nós estamos preparando o caminho para Deus agir na vida daquela pessoa. Mas às vezes a gente se preocupa em pregar para a pessoa, e pregar cuspindo na cara dela. Fizeram isso comigo. E aí a gente tem, esses crentes são tudo maluco. O que a igreja precisa fazer, querido? Nós precisamos ser uma igreja humana. Amém? Em primeiro lugar, humanos, que tratam as pessoas com humanidade, com respeito, com educação. Por favor, com licença, muito obrigado. Vocês estão aí, minha gente? Quem quer me tacar um pau na cabeça, diga amém. Amém, queridos? Olha só, Jesus, quando olhou eles, viu a humanidade daqueles amigos. Jesus enxergou tudo que estava acontecendo, porque Jesus sempre ele discernia tudo. Diz a palavra que Jesus, vendo-lhes a fé, presta atenção, meu irmão, fé se vê. Fé se vê. Como é que eu vejo fé? Com as ações, com as atitudes, com as palavras, com os movimentos. Amém, querido? Amém. Fé se vê com aquilo que você faz. Trazendo já essa palavra para a gente, o que é que será? Domingo passado eu perguntava, o que é que Jesus vê na gente? E eu disse a resposta: situações que estão fora do controle e situações que são da nossa responsabilidade mudar. E aqui, pegando essa passagem aqui, Jesus olhando para a gente, vendo a gente, ele viu você entrar na igreja, ele sabe a hora que você chegou, ele sabe com que intenção você entrou aqui. Ele sabe tudo. E talvez, o que será que Jesus está vendo a gente fazer? Porque aqui tinha um incêndio para apagar, minha gente. Um rapaz estava paralisado dentro de casa, que a família dá a entender que não estava nem aí para ele. Família é assim mesmo, às vezes é bênção, e às vezes é complicação, não é verdade, querido? E Jesus, vendo a fé daqueles rapazes, porque eles não só tentaram entrar na casa, subiram no telhado, abriram um buraco, quebraram a telha da casa de Jesus, que abuso, né, minha gente? O que é que será que Jesus, olhando para mim, para você, você que tem um incêndio para apagar, você que tem uma situação para resolver, o que é que ele está vendo a gente fazer?
E aí começa tudo. O que adianta você ter fé se você não faz nada? Ontem tarde da noite eu recebi uma chamada de uma pessoa que descobriu algo. E ela disse, eu oro e não faço nada. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer alguma coisa. Fez as malas e foi embora de casa. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Não tem que dizer que você tem que ir embora de casa. Mas, às vezes, para provocar alguma coisa, você tem que fazer algum movimento. Não é só orar. A fé sem obras. E olha só, Jesus viu a fé dos rapazes, viu a fé do rapaz também, porque o rapaz estava junto. A fé dos rapazes se tornou a fé do rapaz que estava paralítico, paralisado. Presta atenção que Jesus virou para o rapaz e olha o que Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Presta atenção, queridos, que Jesus não lidou com paralisia nenhuma, com doença nenhuma, com espírito de enfermidade nenhuma. Simplesmente Jesus virou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus lidou com o problema espiritual que estava atormentando a vida desse rapaz, o problema que estava paralisando a vida desse rapaz, que estava travando a vida desse rapaz, estava atormentando ele. Não sei se uma culpa, uma autocondenação, um arrependimento, um conflito de ordem interna, algum pecado tinha aqui, minha gente. Jesus não falou à toa. Algum tinha pecado que tinha aqui que paralisou esse rapaz, adoeceu esse rapaz. Presta atenção que existem aqueles que nos ajudam para um milagre. Os 4 amigos ajudam. Existem aqueles que, se puderem atrapalhar, eles atrapalham. Foram os escribas. Como que você vai perdoar? Quem é que tem o direito? Começaram a discutir com Jesus, a criar uma... Roubaram a cena. O foco estava no rapaz. Os escribas, tem gente que tem inveja do milagre que está acontecendo na tua vida, e se puder entrar para azedar o milagre que está acontecendo, azeda. Amém? E aí, queridos, olha só, como eu dizia, existem aqueles que ajudam e existem aqueles que eles começaram a acusar Jesus. Jesus fez as mesmas coisas que fez lá com Gerazeno. Queridos, é muito fácil a gente aprender com Jesus. É só ver como ele fez, nós temos que fazer. O que ele fez com Gerazenos? Primeiro, ele deu um destino aos demônios. Depois ele virou para o rapaz, que queria ir com ele, vai para a tua casa e mostra para todos o que Deus fez na tua vida. Aqui Jesus fez a mesma coisa. Primeiro Jesus lidou com os escribas, que ficaram discutindo se ele podia, não podia. Ele diz: olha, se vocês estão aí pensando nisso, não é? Presta atenção que ele estava falando com os escribas, mas quem é que estava ouvindo o que Jesus estava falando? O rapaz. Ele já estava preparando o rapaz para o que ele ia fazer na vida dele. E aí Jesus, sempre que fala, ele pede alguma coisa. E às vezes o que Jesus pede de nós, querido, é um verdadeiro sacrifício, é um verdadeiro desafio. Amém? Então Jesus primeiro questionou lá, falou para os: olha, se vocês acham que eu não sou capaz, para mostrar que eu sou capaz, para mostrar que eu sou o filho de Deus, ele virou para o rapaz, aí já foi para o lado do rapaz, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Presta atenção, querido, esse leito era uma figura de tudo que atormentava esse rapaz. Esse rapaz tinha um tormento, minha gente.
que paralisava ele. Você sabe, meu irmão, que quando tu fica atormentado, tu também trava, tu também paralisa, tu também deprime, até a coluna trava, você adoece. É porque tem alguma coisa que está te atormentando, querido. E esse corpo que a gente tem, querido, não é só corpo, é corpo, alma e espírito. É uma coisa só. Atormentou na alma, atormentou no corpo, querido. Amém? Então, como eu estava dizendo, esse leito aqui era uma figura de tudo que atormentava esse rapaz. Não sei qual era o pecado, não sei qual era a condenação, não sei qual era a culpa, mas Jesus disse para ele: vai para a tua casa, como quem dizer, vai lidar com isso, trata isso, vai para a tua casa e mostra na tua casa o que Deus fez por você, porque esse rapaz, queridos, provavelmente tinha sido colocado para fora de casa. Vai para lá, é em casa que começa tudo, minha gente. Eu tenho um livrinho, Maria José até já leu até, tudo começa em casa. Tudo de bom começa em casa. E tudo de ruim começa em casa. Né? Ontem nós estávamos falando do rapaz, o Richarlison, esse menino de uma cidade do interior do Espírito Santo, e aí estavam falando que ele não era só bom de bola, mas ele deu 30 mil para cuidar de uma onça chamada acerola, né? Ele chegou, pegou para os colegas, se juntaram e formaram um sítio lá para recuperar, ajudar. Aí eu falei para Maria José escutou eu falar isso, eu disse assim: com quem será que ele aprendeu isso? Quem é que me ensinou a chegar no horário? Meu pai. Meu pai dizia: missa se espera na igreja. Se eu chegar atrasado em alguma coisa, eu me sinto extremamente desconfortável. Parece que meu pai está do meu lado. Amém, querido? Às vezes eu tenho que me vigiar, queridos, porque às vezes tem uma reunião tal hora em tal lugar. Às vezes eu chego 1 hora antes. Eu digo: pronto, estou eu aqui 1 hora antes. Então, querido, veja só, tudo a gente aprende. Amém? Então, voltando para o assunto, querido, por que que Jesus mandou ele voltar para a casa dele? Porque a casa dele precisa saber quem ele era agora. Uma outra pessoa, uma nova criatura, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Aqui não vem bem ao caso se ele era paralítico ou se não era paralítico. Eu sei que a Bíblia diz, né, versículo 12, diz que não é que ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos uma coisa assim. Amém, queridos? Jamais. E aí Jesus, né, você vê, Jesus fez com ele o que fez com Gerazeno, fez um desafio para ele. Agora, vai para a tua casa. Presta atenção, querido, que Jesus estava presente. Mas de quem era a responsabilidade de se levantar, de pegar o leito, andar e ir para casa? De quem era a responsabilidade? Vocês estão aí, minha gente? Jesus estava presente, Jesus está presente aqui, minha gente. Mas a responsabilidade de se levantar é tua. Levanta, tu que dormes.
Sai de entre os mortos e Cristo te restaurará, te renovará. Presta atenção, querido, não é só Deus que faz tudo, não. Tem coisa que quem tem que fazer é você. O movimento quem tem que fazer é você. A ação quem tem que fazer é você. Mas hoje há uma multidão de crentes, querido, só do me dá, me dá, me dá. Então essa palavra, querido, serve para nós, trazendo para nós, o que é que hoje me paralisa? O que é que hoje me impede de prosseguir? Qual é o incêndio na minha vida que eu preciso apagar? Reconheça isso. Pior coisa é uma pessoa que não reconhece. Às vezes você está com um paciente, mostra um exame para ele, o exame está provando, a clínica está provando, não, eu não tenho isso. Não, eu não tenho isso. Em nome de Jesus. Tá bom, minha irmã. Pode lidar com Jesus, tratar, orar, fazer, mas na parte que me cabe, você está com esse diagnóstico. Agora, vai buscar Deus. Vai caminhar. Fecha essa tua boca, porque tu come demais. Joga esse cigarro fora. Sai do botequim. Está entendendo, minha gente? Depois, eu fui lá aquele médico não vale nada. Igualzinho, tem gente que vem na igreja, pede, me dá, me dá, me dá. A palavra é pregada, agora você vai e faz. Amém? Então, queridos, vamos trazer isso para a nossa vida. O que é que hoje me paralisa? Fecha teus olhos aí, para interiorizar isso. O que é que hoje te trava? O que é que isso impede você? O que é um incêndio na tua vida hoje? Que você precisa apagar. O que o Espírito Santo está pedindo de nós, querido, é que a gente só confesse, reconheça. É mesmo, Senhor. Esse é um problema na minha vida. Essa é uma situação que eu não sei como resolver. Se é pecado, querido, se é pecado, se é algo que ofende a Deus, Jesus também está aqui para te perdoar. É para você pedir perdão. E a gente tem que ter coragem, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não sei onde é que estava a minha cabeça quando eu fiz isso. Às vezes o que Deus quer, queridos, é que a gente só reconheça. Não é criar justificativa, não é criar desculpa. Ele só quer que a gente reconheça. Pequei, Senhor. Como disse o filho pródigo, pequei contra o céu e contra o meu Pai. O que Ele quer é que a gente apenas reconheça o nosso pecado. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar. Então vamos fazer as coisas como Jesus fez. Em primeiro lugar, tenha coragem. Senhor, eu não percebi esse incêndio se alastrar na minha vida. Eu não percebi os caminhos errados que eu tomei. Eu não percebi, Senhor, as escolhas equivocadas que eu fiz na minha vida. As decisões que eu tomei, que eu pensava que ia levar para uma coisa,
e me levaram para outra. O que Jesus quer, queridos, é que a gente reconheça, que a gente saia do orgulho, da soberba, da arrogância, e vá para a humildade. Senhor, com tantos anos de vida, com tanta experiência, ainda erro, ainda peco, ainda faço escolhas erradas. Me perdoa, Jesus. Faça essa oração, meu irmão. Faça essa oração, minha irmã. Eu não posso fazer isso por você. Isso é da sua responsabilidade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Somos pecadores, somos falhos. Quantas decisões erradas que tomamos. Quantas vezes, em vez de escutar a voz do pai, a voz da mãe, escutamos a voz do nosso próprio coração e colhemos consequências piores na nossa vida. Então, perdoa-nos, Pai. Sempre que fizemos decisões erradas, que pecamos, Pai. E cada um aqui sabe o que é pecado na sua vida. E nós te pedimos perdão. E te pedimos, Pai, nos dá força para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Porque a responsabilidade de se levantar é grande. Às vezes ficamos acomodados, deitados, vitimizados, derrotados, falidos, acabados. Então, Pai, nos ajuda a nos levantarmos, a tomarmos o nosso leito, a lidar com o que a gente tem que lidar, tratar com o que a gente que tratar e ocupar o lugar. Cada um de nós aqui, Pai, temos a liberdade de escolher continuar deitado, reclamando, murmurando, como muitos escolhem, ou eu tenho a liberdade de escolher, não, eu vou me levantar, eu vou sair dessa. Abra a tua boca e fala isso, meu irmão. Eu vou me levantar, eu vou resolver esse problema financeiro, eu vou resolver esse conflito familiar, eu vou ser curado dessa enfermidade, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer aquilo que é da minha responsabilidade, e o mais o Senhor fará. Pela fé, agradeça a Deus, agradeça essa palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor deu uma solução para o Gerazeno, assim como o Senhor deu uma solução para esse rapaz, o Senhor tem uma solução para o meu irmão, para a minha irmã e para cada um de nós. Aquilo que cabe ao Senhor, o Senhor faz. Aquilo que cabe a nós, é da nossa responsabilidade fazer. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.